Olá, queridos, olá, queridas, paz, seja convosco, tudo bem? Esse vídeo aqui já era para me ter feito há muitos dias, né? Há pouco mais de uma semana atrás já era para me ter publicado ele. Eu não sei se vocês que nos seguem aqui pelo nosso canal no YouTube, que acompanham também os nossos status, lembram que eu coloquei um vídeo aqui que tinha o seguinte título: Quando o tema entra em contraste com o texto, o que fazer? Eu mostrei que nós tínhamos um tema e o texto não tinha assim, muita conexão com a proposta do tema, né? Inclusive, daqui ó, o tema é mais de Cristo. Eu até coloquei o mais de Cristo com o símbolo, né? O sinalzinho de mais, né? E aí, naquele vídeo que você pode procurar no nosso canal, né? O título do vídeo é Quando o tema entra em contraste com o texto, o que fazer? Eu coloquei só a introdução e como eu estava produzindo para pregar aquela mensagem, fiz uma promessa de que eu colocaria o conteúdo da mensagem completo logo após ter pregado ela. Inclusive foi muito bom, uma noite muito edificante. Deus deu graça para transmitir a mensagem, alcançamos a proposta. Então, deixa eu compartilhar bem rapidinho com você. Não sei se vai dar para colocar o vídeo completo nos status, mas eu vou colocar uma parte. Você que está nos acompanhando nos status, vai nos ajudar, inclusive, indo lá no canal e assistindo. E depois eu vou gravar um vídeo sobre o nosso canal e a ajuda que eu vou pedir para vocês para nós tentarmos monetizar o nosso canal no YouTube, tá bom? E você pode muito nos ajudar. Mas vamos lá. Então, o texto que eles colocaram como base, eu usei o mesmo, né? 1 de Pedro, capítulo 1, 18 a 20, né? Eu não vou fazer a leitura do texto todo, né? Mas na ocasião lá eu li o texto todo porque como preguei uma mensagem expositiva, mesmo tendo ela um tema, né, eu precisava ler os versículos anteriores ao versículo de números 19 e 20. E aí, aquela mesma introdução que eu compartilhei no vídeo, que já me referi a ele aqui, está de novo aqui, ó. Sobre o tema deste encontro, confesso que ponderei bastante sobre o que estava na mente ou quais eram os propósitos daqueles que fizeram a escolha do tema. Não pelo tema em si, pois a temática é atrativa, contemporânea e pode nos levar a muitos e preciosos aprendizados, mas pelo texto escolhido como base. Texto esse que, diga-se de passagem, é um dos mais tocantes das Escrituras Sagradas. O único problema é que o texto em seu conteúdo íntegro, texto e contexto, versículos 13 a 20, esse parêntese é claro que é algo que a gente coloca aqui só para se lembrar de citar os versículos, não nos conecta diretamente com o tema mais de Cristo, pois essa passagem se trata de uma série de exortações práticas. Aí aqui eu vou fazer uma síntese, né, com declarações e com frases sobre o que se trata o texto com o seu contexto, né? Então, é exortação ao preparo da mente, exortação ao viver lúcido na dependência da graça, exortação a não adaptar-se com os maus desejos da velha natureza e, por fim, exortação a uma vida de santidade por aquele que nos chamou. E tudo isso tendo como base o fato de que fomos resgatados e que fez o resgate não fez com ouro, prata ou qualquer outra coisa corruptível. O fez com o sangue de seu próprio Filho, Jesus o Cristo, o Cordeiro puro e incontaminado. Me veio à mente aqui agora, se porventura você questiona, Pastor Marcos, quando o senhor está pregando, se eu ler toda essa introdução, às vezes eu consigo memorizar, né, lendo apenas o início. Por isso que eu faço essa separação aqui com muitos parágrafos, tá? Porque aí, lendo o início, eu consigo lembrar. E às vezes eu fico olhando mesmo para o tablet e lembrando, ou ir lendo todo o conteúdo. É claro que fazendo algumas alterações, alguns acréscimos nessa parte onde a gente cita aí a parte introdutória da mensagem. Então, só uma forma de caminharmos no tema propriamente dito, que é atentando para um dos verbos do verso 20, o verbo conhecer. Aqui eu já começo a trabalhar a transição, a ponte, para conectar ao corpo do sermão, tá bom? Eu gosto muito de falar disso, da transição, porque ela é extremamente importante para nos conectar ao sermão. Tem vídeos aqui no nosso canal falando aí dessa transição. Pois para não somente termos, mas também vivermos e exalarmos mais de Cristo, é preciso, sem dúvidas alguma, conhecê-la. Aí eu começo agora os pontos da mensagem, que eu falei para vocês que eu ia apresentar ela completa, está aqui. Vou tentar ser bem rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, nos versos 20, Pedro se refere ao Cordeiro de Deus que foi morto. Aliás, que foi conhecido antes da fundação do mundo. No grego, a expressão traz ideia de conhecer de antemão,
destinar ou escolher antes. Aí você pergunta, pastor Marcos, o senhor sabe ler no grego? O senhor estudou grego? Eu acredito que todo estudante da Bíblia, ele busca estudar sobre o grego, frases, expressões, o alfabeto. No entanto, hoje nós temos muitos livros, bíblias e recursos que nos já propiciam termos a interpretação direta dessas expressões, desses verbos no original. Então, você não precisa falar, às vezes alguns pregadores, tá? Isso aqui não é uma crítica, é uma reflexão, no afã de dizer que sabem o grego, né? Estou falando daqueles que não sabem, mas querem mostrar para as pessoas que sabem. Separam algumas palavras, frases, tanto do grego como do hebraico, para citar em cima do púlpito, para causar aquela impressão, aquela beleza, né? Por exemplo, quando querem falar do hebraico, eu já vi muitos pregadores, a maioria só lembra de Bereshit bara Elohim, só. E aí cita no púlpito para causar aquele impacto, não sendo ele de fato um professor de hebraico, de grego, ou não tendo um vasto conteúdo na língua propriamente dita para expressar. Então você não precisa falar em grego, até porque você pode errar na pronúncia, a menos que você tenha estudado, né? Mas você pode já diretamente dar a ideia do que significa a expressão, né? Então, o grego, a expressão traz a ideia de conhecer de antemão, destinar ou escolher antes. Cristo foi escolhido e destinado pelo Pai para ser o Redentor. O Pai, em sua eternidade, o destinou antes, o escolheu previamente. Então, antes mesmo da queda, o Redentor já havia sido destinado e escolhido. E por ser conhecido e escolhido antes da fundação do mundo, nenhum outro além dele é conhecido como Redentor e Salvador. Aí eu cito Atos 4,12, em nenhum outro há salvação. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Claro que no momento da pregação a gente vai fazendo aplicações, vai ouvindo ali a orientação do Espírito. E cito aqui Isaías 43, 11 e 12, para não cometer o erro de não lembrar o versículo na íntegra, eu anotei o versículo e no momento, na ocasião, li. Quando eu estava lendo aqui a metade, eu já me lembrei do restante e citei. E aqui eu coloco, caso dê tempo, referências que possam corroborar e fortalecer a ideia, né? E esse, no caso, eu citei lá, inclusive, eu tenho a mensagem gravada em áudio, como eu já disse para vocês, eu gravo todas as minhas mensagens em áudio para ouvir, para corrigir e também para compartilhar com pessoas, né? E se você quiser, basta me chamar no WhatsApp que eu te passo mensagens em áudio. Muita gente aqui nos pede e a gente envia com o maior carinho, dando glória a Deus. Então eu citei aí, né, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, de acordo com o que Paulo escreveu a Timóteo. Segundo ponto, o Pai que o conheceu, o escolheu e o destinou antes, também o manifestou ao mundo. Então, no primeiro ponto, eu falei do fato de que ele foi conhecido, né, e destinado. No segundo ponto, eu vou falar sobre o seu manifestar ou a manifestação desde que foi conhecido antes ao mundo. E aí faço algumas declarações. Primeira declaração, Pedro diz que ele foi manifestado nestes últimos tempos. Aí me refiro a Hebreus 1:1 para falar de quando os últimos tempos deram início, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Então, Jesus veio nos últimos dias. Paulo escreveu que ele veio na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje habita em nós por meio do Consolador. Então, aqui eu procuro aplicar a ideia dessa manifestação. Ele já se manifestou ao mundo. Terceiro ponto. O Deus que quer ser conhecido enviou seu Filho para se revelar nele. Então, primeiro, ele é conhecido antes. Segundo, ele é manifesto ao mundo. E terceiro, o Pai vai ser conhecido e revelado através dele. Essa era uma promessa veterotestamentária. Você poderia também colocar aqui que essa é uma promessa do Antigo Testamento. É óbvio que às vezes a gente usa essas expressões para ter um vernáculo mais bonito, mais apurado, mas não com a ideia de impressionar, como eu falei sobre a questão do grego e do hebraico. E aí, eu cito aqui os textos do Antigo Testamento que falam dessa promessa de Deus se revelar no Filho e de que Deus haveria de se revelar aos homens, né? Jeremias 24:7, dá-lhes um coração para que me conheçam. Ezequiel 11:19 e 20, porei a minha lei no seu interior, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Jeremias 31 e 34. Nós também somos convidados
a ter esse conhecimento. Portanto, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, Oséias 6:3. Uma vez que o conhecemos, não vemos outras opções. Olha que conexão interessante. Falar do conhecimento do Deus vivo, na pessoa de seu Filho Jesus, que também é o verdadeiro Deus, e quem o conhece não vê outras opções, né? E aí eu cito aquele texto onde Jesus questiona, e vocês também vão querer me abandonar? E aí Pedro diz, para quem? Inclusive eu dei ênfase à ideia de que Pedro não diz para onde. Há muitas canções que são cantadas da seguinte maneira, para onde iremos nós? E Pedro não diz para onde, Pedro diz para quem, porque não se trata de uma direção, mas sim de um direcionador. Não se trata de um local, mas sim de um guia, de uma pessoa divina que nos guia. Então, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido, viu? Lembra que a gente está abordando sobre conhecimento? Então, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quarto ponto, nos voltemos ao contexto do versículo 20, que vai servir para descrever quem são os que podem não só conhecê-lo, mas também ter, viver e exalar mais dele. Perceba que no ponto 4 da mensagem, eu então começo a me conectar com o desejo, com a proposta daquele evento, daquele culto, que era um encontro de jovens, que eles queriam, né, a meditar na temática mais de Cristo. E aí eu vou usar o próprio texto para mostrar, né? Desculpa. Esse texto vai servir para descrever quem são os que podem não só conhecer a ele, mas também ter, viver e exalar mais dele, versículos 13 a 18, que eu disse para vocês que nós tínhamos lido no início. Versículo 13, portanto, cingidos os nomes do vosso entendimento, sede sóbrios para inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu coloco o versículo aqui porque às vezes eu tenho tempo para lê-los. Quando não tenho tempo, eu apenas cito. Versículo 13, e aí tem a primeira lição do versículo 13. Quem quer ter mais de Cristo precisa de uma mente preparada, livre de empecilhos e lúcida. Aqui eu já estou fazendo a transliteração ou a tradução das palavras de Pedro, né? Do que ele queria dizer quando falava sobre cingir os lombos do entendimento. Então lembre-se que a temática é mais de Cristo. E agora eu estou dentro da temática. Quem quer ter mais de Cristo precisa de uma mente preparada, livre de empecilhos e lúcida, né? Para isso precisa depender, esperar inteiramente na graça revelada. E aqui eu faço comentário daquilo que eu pesquisei sobre o que é ter os lombos cingidos e cito 2 versículos, isso aqui eu gosto muito, sabe? E acredito que deva ser viável. Toda declaração sua, todo ponto da sua mensagem, subtópico principalmente, procure sempre endossá-lo, procure sempre fortalecê-lo, corroborá-lo ou confirmá-lo, sobretudo, com uma verdade bíblica, tá? O que você disser precisa ser confirmado pelas escrituras de forma correta, né? Não é só colocar um texto por colocar ou porque nele contém uma frase que se associa ao subtópico que você está fazendo, mas sim, de fato, que aquela verdade escondida por trás daquela frase seja completamente confirmada pelo texto, né? Versículo 14, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E aí o segundo ponto, quem quer ter mais de Cristo precisa viver em obediência. E fui falar sobre a obediência, né? E aí, citando aqui Romanos 6,16, no mesmo capítulo, versículos 12 a 14 de Romano, Paulo mostra a postura correta para os obedientes a Cristo, aqueles que querem mais dele. Tem uma resposta para isso. Desculpa, queridos, foi aqui a celular que é assistente virtual. No mesmo capítulo, versículos 12 a 14, Paulo mostra a postura correta para os obedientes a Cristo, aqueles que querem mais dele, né? E aí eu leio aqui os versículos 12 a 14 de Romanos 6. E uma das marcas dos obedientes é não se conformar com as paixões da ignorância. Isso tudo está aqui no verso de número 14, ok? Aí tem alguns versículos, como eu falei, da ideia de sempre fortalecer, né? Efésios 2, 1 a 6 fala de como era a nossa vida no passado,
né? Romanos 12, 2, muito conhecido, e Efésios 4, 17 a 19, que fala que nós não devemos mais andar como andam também os outros gentios, né? E aí, versículos 15 e 16, que são os dois últimos versículos para quem quer mais de Cristo, quem quer viver mais de Cristo, eu coloco aqui, ó, por fim, quem quer ter e viver mais de Cristo deve aceitar o convite à santidade. Então perceba que todos os tópicos e subtópicos estão interligados à proposta, né, do tema mais de Cristo, mas que foi preciso fazer aí, vou usar essa frase, né, um malabarismo, um arrodeio, um esforço grande de pensamentos para coadunar, para casar com a proposta, né? Então, qual é o convite à santidade? É ser santo como ele é, ser santo porque ele é, ser santo porque essa é a vontade dele e ser santo para ter mais dele em nós. Não deixei nenhuma referência, né? Acho que eu coloquei no outro esboço, porque eu sempre salvo numa pasta na nuvem, mas salvo numa pasta mesmo no tablet, para ter o arquivo salvo em 2 lugares, que às vezes a gente não tem internet, o arquivo fecha e não tem como a gente abrir sem internet, né? Então eu deixo em 2 pastas e talvez no outro esboço tem a referência. No entanto, eu fiz uma conclusão lá falando que quanto mais santo nós somos, mais dele teremos. Parece que eu utilizei Tiago, capítulo de número 4, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, fiz a conclusão. Às vezes você sabe que eu já falei em outros esboços, às vezes eu deixo a conclusão escrita, às vezes eu deixo ela ser espontânea, de improviso, direcionada por Deus no momento, não que o sermão anteriormente não tenha sido direcionado, mas eu falo de um direcionamento improvisado no momento, naquilo que Deus deseja aplicar para os presentes. Então tá aqui o esboço, né? Primeiro eu apresentei para vocês, né, um vídeo que fala quando o tema entra em contraste com o texto, o que fazer. E aqui, daquele vídeo que tem 7 minutos e 6 segundos, agora eu estou aqui apresentando como ficou a mensagem, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você inscrito em nosso canal. Depois, como eu disse, eu vou explicar com maior detalhe como você pode me ajudar a monetizar. É muito fácil e você vai estar me ajudando muito, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração por você que assistiu esse vídeo até o final. Pai, quero te agradecer por todos aqueles, meu Pai, que têm passado por aqui, por este canal, por essa plataforma, que tem sido utilizado para abençoar vidas, para ajudar aqueles que estão começando o ministério da pregação. Estamos aqui compartilhando um pouco do conhecimento que o Senhor nos deu, que para nós já é muito e nós o valorizamos porque não merecemos. Que a tua palavra possa estar plantada em nosso coração e através de nós o Senhor alcance muitas vidas para a glória do teu nome. Nos santifica todos os dias, nos ajuda a ter mais de ti diariamente e que cada pregador tenha êxito e sucesso para a glória do teu nome. Abençoa esta casa, esta família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.